Nos anos 1930, a cidade de Belém começou a crescer, mas ainda guardava muito do charme da antiga Belém. As ruas eram iluminadas por postes antigos. Carruagens e os primeiros automóveis dividiam espaço pelas avenidas. À noite, o movimento diminuía e a cidade ficava silenciosa. Mas foi justamente nesse período que começou a surgir uma das histórias mais conhecidas do folclore urbano da região. Uma história que atravessou décadas e que até hoje é lembrada pelos moradores da cidade. A história da jovem que ficou conhecida como a Moça do Táxi. Tudo começa com uma jovem chamada Josefina Conte. Ela nasceu em Belém em 1915. Era filha de Nicolau Conte, um empresário de origem italiana que possuía uma conhecida fábrica de sapatos na cidade. A família tinha uma vida confortável. Josefina era descrita como uma jovem educada, elegante e muito querida entre amigos e familiares. Gostava de festas, passeios pela cidade e das celebrações que aconteciam em Belém naquela época. Mas havia uma tradição especial entre ela e o pai. Todos os anos, no dia do seu aniversário, Josefina ganhava um presente diferente: um passeio de carro pela cidade. Para a época, andar de automóvel pelas ruas de Belém ainda era algo especial, e ela adorava esse momento. Mas essa história tomou um rumo inesperado. Em 1931, quando tinha apenas 16 anos, Josefina ficou gravemente doente. Naquele tempo, uma doença assustava muitas famílias: a tuberculose. Apesar dos cuidados médicos da época, ela não resistiu. Josefina morreu muito jovem. Seu corpo foi sepultado no cemitério Santa Isabel. A morte da jovem causou grande comoção na cidade. Familiares, amigos e moradores acompanharam seu funeral. Parecia o fim de uma história triste. Mas com o passar dos anos, algo estranho começou a acontecer. Algum tempo depois da morte da jovem, motoristas da cidade começaram a contar uma história incomum, principalmente aqueles que trabalhavam durante a madrugada. Alguns taxistas diziam que em certas noites, uma jovem bem vestida aparecia em uma calçada e pedia uma corrida. Ela entrava no carro normalmente, falava pouco e pedia para ser levada até um endereço específico. A corrida parecia completamente comum, até que algo estranho acontecia. Quando o carro chegava ao destino, a passageira simplesmente não estava mais no banco traseiro. Em algumas versões da história, o motorista descia do carro confuso e batia na porta da casa indicada. Quando alguém atendia, ele explicava que havia trazido uma jovem até ali. Mas a resposta era sempre a mesma: aquela moça já estava morta havia muitos anos. E quando o taxista via uma fotografia da jovem, reconhecia imediatamente. Era a mesma passageira que havia acabado de deixar no carro. Foi assim que a história começou a circular entre motoristas da cidade. E pouco a pouco, a jovem ganhou um nome nas ruas de Belém: a Moça do Táxi. Com o passar das décadas, a história acabou se tornando uma das lendas urbanas mais conhecidas da cidade. O túmulo de Josefina, no cemitério Santa Isabel, passou a receber visitas frequentes. Algumas pessoas deixam flores, outras acendem velas, e há quem diga que a jovem acabou se tornando uma espécie de protetora de motoristas e viajantes. Até hoje, quem passa pelo cemitério pode encontrar o túmulo visitado por pessoas que lembram dessa história. Alguns acreditam que tudo não passa de uma lenda urbana que atravessou gerações. Outros dizem que certas histórias continuam vivas nas ruas antigas de Belém. E nas madrugadas silenciosas da cidade, sempre existe quem diga ter visto uma jovem esperando por um táxi. Talvez seja apenas mais uma história contada entre motoristas. Ou talvez, algumas promessas nunca tenham sido realmente esquecidas. As perguntas ficaram, e as respostas ninguém explicou.